Olá, você que é MEI, continuando hoje naquela série de 9 itens para você planejar um negócio. Hoje nós vamos comentar sobre receita, tá? E eu vou aproveitar essa oportunidade para rechear de exemplo, de destaque de comportamento e hábito também que tem a ver com esse item, tá? Acho que isso fica mais prático no sentido de que facilita você quando tiver com essa proposta de ampliar um negócio, você pensar da forma como eu vou sugerir agora, tá? Primeiramente, meu nome é Levi, eu ajudo empreendedores a passar de 81 para 360, ou seja, de MEI para ME. 360 mil seria equivalente a 30 mil reais média mês. Eu vou dizer para vocês a respeito disso, tá? Então eu já estou de certa forma definindo já, eu tenho que vender pelo menos 30, mas eu gostaria de pegar e colocar uma outra informação aqui que é importante. Pessoas que trabalham com negócios, elas costumam ter um comportamento chamado de monitoramento e planejamento constante, tá? E na verdade esse comportamento ele vem pelo exercício de um hábito que seria sempre quando começar alguma coisa, começa com o fim em mente. Então eu só faço alguma coisa se na hora que eu projetei, na minha cabeça, eu percebi a viabilidade e por conta dessa viabilidade, então eu concentrei esforços para chegar naquilo que eu pensei, tá? Caso contrário, eu não faço, certo? Eu penso mais um pouco, tá? Até que eu consiga ver, vamos dizer assim, até que eu consiga ter elementos que dizem para mim que aquele caminho é um caminho bom, tá? A gente costuma até utilizar muito isso, hoje recentemente tem muito utilizado o termo protótipo. O que é isso aí? Antes de você fazer qualquer coisa que seja uma coisa maior, você começa com algo menor. É como se fosse uma amostra. É tipo assim, eu vou pegar e fazer aqui uma amostra, uma simulação em pequena escala. Caso perceba a viabilidade, então eu passo para a grande escala, tá? Então é muito importante essa proposta de fazer um protótipo antes, tá? Que na verdade seria até você exercer um planejamento maior, você estabelecer uma meta onde você quer chegar e você calcular qual que é o tamanho do risco que você está correndo para fazer esse negócio, tá? Lembrando que sempre negócios eles envolvem riscos, tá? Então por isso que é importante a gente ter como referência, já que é assim que funciona, qual que é o risco de eu conseguir chegar daquele jeito que eu gostaria e se de repente, né, eu tenho que pensar mais um pouco, tá? O certo é o seguinte, quando você pensa, você não gasta dinheiro. E quando você pega e pensa mais, você consegue achar alternativas, tá? Inclusive algumas que você nem tinha pensado a respeito, tá? Então, eu poderia dizer o seguinte, olha, eu estou pensando em ampliar um negócio ou montar um negócio, tá? Qual que é a receita que esse negócio vai gerar? Eu diria para você o seguinte, na hora que você pensou lá no cliente, tá? Vamos imaginar nessa sequência de 30 mil, você conseguiu enxergar 30 mil reais de faturamento com aqueles clientes que você imaginou que eles vão te comprar, tá? Você já imaginou, por exemplo, como é que você vai cultivar o relacionamento com esses clientes, tá? Para que você não perca eles de vista e para que de alguma forma, através deles, você consiga também outros clientes que pela média te mantém nesse planejamento, 30 mil, tá? Então isso já seria uma forma da gente pensar em termos de planejamento. Tem que conseguir chegar a 30 mil, tá? Aqui eu lembro, depois eu vou colocar lá no vídeo, tá? Um pouco dessa informação, para você poder depois, caso queira aprofundar mais, que eu vou introduzir o conceito de produto mínimo viável, tá? Então, como é que seria isso? Toda vez que eu atendo a algum empreendedor, tá? Algum MEI, por exemplo, então ele começa a falar do negócio, daquilo que ele faz. E na minha cabeça, eu já começo a fazer a conta, tá? Será que isso dá para pagar? Vou te dar alguns exemplos, tá?
vamos supor que você vai vender sanduíche. Então, eu já começo a fazer a conta o seguinte: quantos sanduíches são necessários para pagar os insumos que vai no sanduíche? Para pagar o pão, para pagar o ovo, para pagar o bacon e por aí vai. Depois, quanto de dinheiro é necessário para pagar a pessoa que vai fazer o sanduíche para você? Provavelmente não é você, tá? Então, mais um tanto. E assim eu vou fazendo a conta, tá? E mesmo que de maneira tipo assim, muito rápida, preliminar, vamos chamar assim, né? A conta de padaria que a gente costuma dizer, eu vou ter uma noção se o negócio ele é viável ou não. Tá? Pelo menos assim, uma linha gerais, tá? Porque eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi, eu ouvi isso, eu gostei muito. Uma pessoa que ele montou uma boutique de carne em São Paulo, tá? Ele começou e na época, tipo assim, as pessoas iam comprar carne, então pesava a carne lá, então pesa 1 quilo de carne, dava 1,2 kg, 1,3 kg, pode ser? Pode, então tá bom. Ele pensou o seguinte: e se padronizar? E se padronizar? E padronizar a carne que as pessoas, por exemplo, pagam mais por ela. Se padronizar uma picanha, por exemplo. Bem, isso ele fez há muitos anos atrás. O certo é que já está na 3ª geração de pessoas que tomam conta desse negócio, tá? Então hoje os netos dele já estão trabalhando e continuando o mesmo negócio, que não perdeu a eficiência. Ele falava o seguinte: olha, se o negócio que você for fazer, você tem que fazer conta demais para sobrar uma mixaria, cara, eu não mexo com isso não, entendeu? É claro, você tem que fazer o conta certa, vai que você não tem as informações para você calcular o risco, mas se você perceber que já não está sobrando nada, então para quê? Entendeu? Então é importante que na hora que você faça a conta, que sobre alguma coisa. Por quê? Porque se está sobrando na primeira conta, eu diria para você que o que sobra tende a aumentar, tá? Eu já comentei aqui em outros vídeos que quando eu comecei a fazer sal mineral na minha fábrica de ração, não sobrava nada, mas também eu não tinha escala, eu não conseguia comprar, por exemplo, eu comprava sal picadinho. No dia que eu passei a comprar Scania, aqueles 3 milhões cheio de sal, então aí já começou a aumentar. Quando eu passei a comprar fosfato bicálcio também em grande escala, já baixou, tá? Então, na hora que você entra no negócio, você tende a aumentar o lucro. Por quê? Porque você vai repetindo aquilo que cresce e você para de fazer aquilo que não te rende, tá? Agora tem um detalhe: se na largada já não está sobrando nada, então tipo assim, você só vai para o sacrifício, entendeu? Então, na hora de estabelecer a receita do seu negócio, essa receita, ela tem, eu diria que é o seguinte: essa receita ela tem que ser o suficiente para não matar o seu sonho. Porque se for só para você trabalhar, aí então você começa: olha, eu consigo vender, vamos acompanhar meu raciocínio, eu consigo vender 30? Nossa, parece que a quantidade de cliente que eu estou querendo arrumar ainda não deu 30, tá? Então eu tenho que vender mais o quê? Só aquilo que eu ia vender não deu 30. Eu tenho que acrescentar mais alguma coisa. Eu tenho que aumentar o tamanho das vendas, ou então eu tenho que aumentar a quantidade de clientes, ou então eu tenho que redesenhar isso. Eu tenho que redesenhar. Quer dizer, isso dessa forma não vai funcionar. Por quê? Porque o faturamento vai ser pequeno, tá? Isso mesmo em protótipo. Mesmo assim no pensamento inicial, você pode fazer isso, tá? E outra coisa também, se você perceber, já que você está fazendo o monitoramento e o planejamento, se você está percebendo que ao longo das tentativas não está conseguindo chegar ao 30, que vamos imaginar que foi o desejado, então você tem que rever o que está acontecendo. Aonde é que eu tenho que mexer para melhorar? Analisando o processo, né? Se você está produzindo alguma coisa, algum serviço, ou de repente rever o negócio. O certo é o seguinte, é que o negócio ele tem que ser rentável, tá? Ele tem que ser rentável. Então quando a gente pega e trabalha com receita, a ideia é justamente essa: qual que é a receita que eu preciso ter e que vai fazer esse negócio ser realmente viável, tá? Teve uma época, há um tempo atrás, certo? Inclusive, porque eu já mexi, eu sempre falo das empresas que eu tive, tá? Mas depois de um certo tempo que eu tive empresa, eu passei a engordar gado também, tá?
Então durante cerca de 8 anos eu engordava gado, certo? E eu lembro que chegou uma época que eu fiz as contas, tá? E estava indo bem o gado. Tipo assim, eu acho que tipo assim, até hoje eu falo com muita satisfação dessa época, porque inclusive quando eu fui fazer minha casa eu vendi 300 vacas, 80 boi, que na verdade eu falo até que a minha casa é 300 vacas, 80 boi, que é o resultado dessa época. Só que chegou uma época que eu comecei a fazer a conta, o gado já não estava mais tão rentável pela escala que eu tinha, porque a propriedade era pequena e a quantidade de gado era pequena, tá? Então, qual que foi a lógica? Não, e eu percebi a oportunidade que estava chegando soja na região, que aqui na região é muito forte, tá? Então, naquele momento, por conta da escala, tá? E eu tinha outros negócios, né? Na verdade, eu tinha, tipo assim, eu sempre tive vários negócios. Então, nesse caso aí, eu fiz uma opção. Não, então esse aqui, eu não vou trabalhar mais com isso, eu vou passar a fazer outra coisa, tá? Então, eu abri mão daquele negócio. Abri mão, por quê? Porque pela quantidade de animais que a área cabia, tá? Era pequena, mal pagar, tipo assim, eu fazia as contas, talvez eu ganharia menos do que o peão que ia tomar conta do gado, entendeu? Sobrava muito pouco dinheiro. Então aí eu percebi que naquele momento eu tinha outros negócios para fazer, então eu preferia seguir outros negócios, tá? Problema de escala, a receita que gerava daquela forma, ela não estava mais atrativa, tá? Eu lembro quando a Perdigão chegou em Rio Verde, então existia uma proposta de fazer parceria dos integrados, e a proposta era que cada integrado tivesse, salvo engano, 2 galpões de frango de corte, tá? Aqueles galpões que colocam muito frango dentro, cerca de quase 25 mil aves em cada galpão, se não me engano é isso aí, tá? 25 mil aves. Então era para colocar 2. Só que na hora que fazia a conta não era atrativo. Entendeu? Não era atrativo. O fazendeiro achava que ia ganhar muito pouco, ia ficar tudo só na despesa. Então eles mudaram o módulo. Eles passaram a oferecer um projeto não de 2 módulos, 2 galpões, mas 4. Com 4 ficou atrativo. Com 4 já apareceu muitas pessoas, inclusive hoje os galpões daquela época, eles têm essa relação de 4, o que daria cerca de aproximadamente 100 mil aves cada módulo, né? Cada módulo de 4 galpões. Aí viabilizou, tá? Veja bem que eu peguei um exemplo de uma empresa de grande porte, que é a Perdigão, tá? Porque é tipo assim, tá, então quer dizer, se o grande faz isso, o que você faz? Faz o que o grande faz, velho. Se já que eles fazem módulo, já que eles fazem a conta, eles não vão fazendo as coisas sem perceber detalhe. Então isso está dizendo para você o seguinte, cara, você é pequeno também, você é pequenininho, começa pensando igual grande, entendeu? Começa fazendo a conta, não começa a trabalhar sem fazer conta, tá? Então é por isso que é importante. Outra coisa também, pode até ser que no início, qualquer negócio, as margens não sejam muito grandes, porque você não está comprando bem, tá? Às vezes tem que calibrar a questão de custo, né? Às vezes os custos podem ser maior, porque você não tem a experiência para comprar, não tem experiência para vender, tá? Agora, então, o fato de ficar próximo de ponto de equilíbrio, ou seja, de as despesas e as receitas começar a ficar mais ou menos empatada, desde que quando você fez a conta, você percebeu que aquilo ali você tem consciência que você está comprando mais caro, que você tem um aprendizado que vai sobrar dinheiro. Tá? É importante que no protótipo já fique claro que dinheiro lá na frente vai sobrar. Tipo assim, você vai passar por um sacrifício, você vai aprender alguma coisa, mas lá na frente o dinheiro vai aparecer. Tá? Então é muito importante que se faça essa análise, tá? Então, voltando aqui ao que eu estava dizendo, toda vez que eu atendo alguém que quer fazer um planejamento de negócio, normalmente a gente não é tão simples assim, porque a gente vai fazendo mais perguntas, mas de uma maneira geral, eu poderia seguir esse raciocínio: quanto que eu preciso para pagar o produto que eu vou vender, tá? Então, tipo assim, quanto que sobra? Por exemplo, se eu comprar um produto por 5, eu consigo vender por 10? Tudo bem. Então, se eu vendi por 10, já me sobrou 5.
Tá? Agora esse 5 eu já pego ele para pagar, por exemplo, uma despesa. Tá? Então eu vou fazer a conta de tal forma que na hora que eu faço assim um somatório daquilo que eu vou gastar, a receita, certo? A receita cobre, baseado no perfil de cliente que eu estou pretendendo analisar. Tá? Essa conta ela vai bater certinha? Eu diria para você que você pode ter uma noção, mas na hora que você vai para o campo de batalha é que você vai ter isso com mais precisão. Tá? Por mais que a gente possa planejar, por mais que você possa fazer o cálculo da receita, eu acho que é por isso que é importante você ter um propósito. Tá? Aqui nós estamos falando de produto mínimo viável, né? MPV, que costuma ser utilizada essa sigla, tá? Mas é bom a gente sempre fazer isso aí. Eu sempre faço essas contas, eu dei vários exemplos para vocês que eu utilizo isso como prática, e quando eu vou atender alguém eu já vou direto nisso aí, tá? Agora, quanto tempo demora para eu calibrar tudo, para mim pegar e ver se o cliente é aquele mesmo, para não criar um relacionamento, para ver se a receita bate? Isso eu não sei se vai demorar, quantos meses vai demorar isso aí. Vai demorar alguns meses, tá? Até porque isso é uma calibragem que ela é feita constantemente e vai ficar a vida inteira fazendo isso, tá? Você nunca vai parar de ficar analisando. Por quê? Porque o mercado é muito dinâmico, está chegando sempre concorrente e os concorrentes estão oferecendo coisas para os clientes, alguns clientes seus vão embora, tá? Então você vai ter que, dependendo da sua habilidade, você vai conseguir, vamos dizer assim, segurar os clientes e aumentar a sua quantidade de cliente, tá? Mas o certo é que na hora que você faz a conta, esse número tem que ser verde, ele tem que ser positivo. Você enxerga que tem possibilidade, tá? De chegar lá. E, nossa, e se demorar? É por isso que é bom ter propósito, tá? Porque se demorar, então se você, por exemplo, já está num ramo que você só está naquele ramo só por causa do dinheiro, não vai ser fácil. Aí não vai ser fácil. Aí você vai chegar à conclusão que não está valendo a pena fazer aquilo que você está fazendo, entendeu? E aí, então é por isso que é importante ter propósito, tá? E o propósito, ele tem de alguma forma, ele tem que nascer, olha, eu percebi uma necessidade no mercado. Então toda vez que tem uma necessidade, eu gosto muito dessa expressão, quando você enxerga uma oportunidade, uma necessidade, você tem uma oportunidade. Tá? E se você enxergou, essa necessidade não é você que cria, é você que identifica, tá? Porque às vezes as pessoas nem sabem que elas tinham tal necessidade, mas na hora que você apresenta, você enxergou, você identificou, aí você cria uma oportunidade e abre um negócio para fazer daquela forma alguma coisa, tá? Esse dia eu estava até pensando, por exemplo, a respeito de sanduíche, por exemplo. O que é sanduíche? Você pode, por exemplo, dentro do sentido de necessidade de um sanduíche, você pode ter variados tipos de pão, você pode ter uma sanduicheria onde ela tem um perfil de jovens, que eles vão lá para bater papo. Você pode ter, por exemplo, um sanduíche que você atende por delivery, que você entrega num hotel, por exemplo, e veja bem que não é o mesmo sanduíche, não é, tá? Tem sanduíche que, dependendo do local que você vai vender, se o local for mais sofisticado, ele tem um preço, em outro local ele tem outro, se ele é prensado ele tem outro, quer dizer, mesmo dependendo do acompanhamento da batata, tá? Dependendo do combo, você vem acompanhado com refrigerante, tá? Então, mesmo parecendo que é sanduíche, não é. Tem que analisar qual foi a necessidade. Olha, a pessoa quer comer sanduíche com os amigos, é uma necessidade. A pessoa quer comer sanduíche sozinha no hotel, é outra necessidade. Como eu disse, a cada necessidade que você identifica, você tem uma oportunidade. Então você pode vender sanduíche para quem está no hotel, entrega por delivery, você pode pegar e atender alguém que vai para a mesa. Aí você pode colocar algumas coisas até que enfeita a mesa, que, por exemplo, o ambiente é mais agradável, às vezes ar-condicionado, às vezes céu aberto. Aí vai da sua criatividade como é que você vai fazer. O certo é o seguinte, é que você tem que identificar
que aquilo que você está fazendo, ele é viável, tá? E na hora que você fez a conta, tá? Mesmo que não seja uma conta precisa, você encontrou um produto mínimo viável. Você percebeu que pelo menos uma receita, tá, vai acontecer, tá? Eu lembro, eu já falei isso outras vezes, é que cabe aquela situação que alguém falou para mim que ele vende roupa infantil de 5 a 60 anos. Quanto vende? Dá 5 mil por mês de faturamento, tá? Quer dizer, você percebeu? Quer dizer, é muito produto, muito variado, sem especialização nenhuma. Dificilmente vai conseguir ganhar escala. Talvez se tivesse específico, é só roupa de criança, tá? Às vezes conseguiria só com roupa de criança fazer 30 mil. Eu falo 30 porque é uma referência que eu criei, mas o limite, normalmente isso cresce mais, tá? É que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos preparando pessoas para começar na carreira dos negócios, tá? E eu considero que de 81 para 360 já é um passo bom. Por quê? Porque aí você já, caso você queira ser empreendedor mesmo, você pega gosto pelo negócio, tá? E isso já, pelas contas que eu faço, 30 mil já dá para você ter um padrão de vida, dependendo do ramo e do serviço que você faz, já dá para você ter uma qualidade de vida boa e pensar, inclusive, em continuar a sua caminhada, caminhada nos negócios, tá? Então, essa seria a minha dica em relação à questão de receita, tá? Esse terceiro item de 9. Faça as contas e você tem que enxergar que vai permitir, no nosso caso, chegar a 30 mil. Porque se não permitir chegar a 30 mil, volta vamos dizer assim, volta para a prancheta, né? Volta para o planejamento. Vamos fazer mais conta, vamos criar um novo protótipo, vamos ver uma nova forma de fazer, tá? Mas não executa alguma coisa que na largada você já não enxergou a receita, você não enxergou que aquilo vai permitir você executar esse projeto, tá? É importante deixar bem claro o seguinte, é que quando se fala de negócio, tem que lembrar, eu faço questão de destacar aqui o seguinte, que quando você monta um negócio, existe aquela lógica que é o seguinte: você não deve pensar somente no presente, no curto prazo. O que te move, aquilo que mais te move, é um pensamento de longo prazo, tá? Se você puder até acrescentar na hora de fazer essa receita, é o seguinte: essa receita nesse mercado que eu estou, qual que é o limite? Entendeu? Qual que é o limite? Até onde eu posso ir com esse negócio, tá? Eu diria para você o seguinte: faça essa análise e prefira aqueles negócios que você percebe aliando a paixão que você tem por alguma área, ou uma vocação para aquela área, a habilidade que você tem, você enxerga a demanda, você enxerga que aquele mercado é um mercado que permite você ficar nele e permite você, inclusive, ter concorrência, mas ter espaço para trabalhar. Você já imaginou se na hora que você está fazendo a conta aqui, fazendo conta de receita, você entra no mercado que tem pouco cliente, muito concorrente, e o produto que você está oferecendo é um produto que qualquer um pode oferecer? Então seria até o contrário, tipo assim, não tem barreira de entrada, olha só, qualquer um pode fazer, de repente pode até ser que a quantidade de dinheiro para montar um negócio é pequena, tá? Esse produto não tem diferencial nenhum, que você vende é mais do mesmo de todo mundo, existe cliente, mas tem gente demais oferecendo a mesma coisa, tá? Eu costumo dizer o seguinte: na hora que você vai idealizar, na hora que você vai criar o protótipo do negócio, é possível em algum nível você cair fora de certos tipos de negócio, tá? É tipo assim, você vai entrar numa fria, você não vai montar um negócio, tá? Então, eu acredito que é muito importante essas dicas que eu estou passando para você em relação a quando você vai criar um negócio ou ampliar um negócio, tá? Não sei se você está percebendo a quantidade de coisa que eu estou falando, tá? E na verdade eu estou falando baseado que na minha experiência pessoal, nas experiências de consultoria, realidades que eu já passei
e que isso eu tenho certeza vai ajudar muito para você poder consolidar um projeto de crescimento com uma grande possibilidade de viabilidade. Essa é a dica do dia. Me acompanhe para mais dicas.